Pode falar? Olá, pessoal. Vamos dar início aqui ao BOF, ou como a gente traduziria aqui para o Brasil, a nossa desconferência, que vai ter como tema Trabalho das Comunidades Brasileiras na Tradução de Softwares Livres. Quem vai coordenar os trabalhos é o Tiago. A gente está na DebConf 21 e hoje vamos fazer esse debate aí com vários participantes. É isso aí. Vai lá, Tiago. Olá, pessoal. Boa noite. Como estão? Estamos aqui em mais uma DebConf online e vamos falar um pouco sobre a nossa equipe de tradução. A ideia dessa fala, dessa palestra, era a gente juntar uma quantidade de pessoas e grupos que estão fazendo a tradução de softwares, principalmente softwares livres, sites, documentações e por aí vai, né? A gente convidou algumas pessoas porque, já entrando um pouco aí no nosso bate-papo, a gente andou fazendo uns encontros com pessoas que trabalham com temas relacionados à tradução. E aí acabou que apareceu o pessoal do LibreOffice, apareceu o pessoal, a Sheila do WordPress, e a gente acabou batendo um papo bem interessante, né? Trocou muita experiência, trocou práticas. E aí, a gente podia conversar um pouco isso aqui na DebConf, até para contar um pouco o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? E provavelmente as pessoas tiveram alguns problemas aí para aparecer, mas a gente tem... Nossa equipe trabalhou bastante esse ano, então a gente tem bastante coisa para conversar e para que fique registrado também, né? Deixar a presença brasileira no projeto e na DebConf. Eu não sei se vocês querem começar falando alguma coisa, querem se apresentar, de onde vocês estão. Eu sou o Thiago, estou falando de Campinas, São Paulo. E tá calor pra caramba. Vamos lá, pode se apresentar, fica à vontade aí, pessoal. Bate-papo, informal, não tem moderador, não tem nada. Eu fui num BOF outro que a ideia é se você fala e chama o próximo. Ah, sim? Então vou chamar o Berlim, tá aqui do meu lado. Fala, Berlim, onde você tá falando, cara? Bom, não estou exatamente do lado, porque eu estou em Brasília, DF. Né, um clima maravilhoso aqui, 25% de umidade, o nariz nem sente, né? Uma beleza. E estamos aqui para esse bate-papo, então, como eu sou neófito nisso aqui, eu tenho que passar para alguém agora a bola, né? Bom, alguém levanta a mão para ajudar? Vai, Paulo. Bom. Eu? Tá bom. Sou Paulo, estou aqui em Curitiba, ou quase. E acho que vai ser um bate-papo legal aí. Até antes de começar, eu estava comentando que basicamente quem está colaborando mais hoje na tradução ali da parte do site, a parte de algumas partes ali do Debian, somos nós 5 aqui, que estamos mais envolvidos nos últimos meses nas traduções, mas especialmente a parte do site, né? Tem outras partes também que tem outras pessoas envolvidas, e a gente vai conversando sobre isso. Fala, Charles. Opa, boa noite, sou o Charles, né? Ou Carlos. Ficaram na dúvida esses dias, mas podem me chamar de Charles. Eu tô aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A umidade do ar tá aqui tava 10% hoje de tarde, então por isso que eu tô com o modificador aqui. Mas é isso que o Paulo falou, né? A gente tá tocando as tradições e tal, e tem várias coisas acontecendo, né? O Chico já comentou sobre as várias encontros que a gente teve com o pessoal do LibreOffice, né? E a moça do WordPress, que é o nome dela, foi bem legal também. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar e também dá pra gente fazer uma ponderação, né? Uma síntese do que foi esse ano, foram essas traduções que a gente fez, como que a gente tá indo e o que a gente pretende fazer também no futuro, né? Porque a gente pode já ir pensando. E eu vou passar pro Leonardo, né? Fala aí. Eu só estou de ouvinte aqui. Não, Bom, eu sou... Para quem não me conhece, sou o Daniel Lenharo, sou de Curitiba. Oficialmente Curitiba, não da região metropolitana aqui, igual alguns aí que
que é se intitular. Faz acho que um tempo que eu não tenho ajudado, eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal e da tradução, mas eu efetivamente não tenho colaborado muito, né? Mas eu sempre estou acompanhando ali. Quem sabe agora eu levo um puxão de orelha aqui e talvez volte a ajudar, que eu sei que eles estão precisando. Mas eu sei que desde o ano passado eu estou bem nativo no grupo lá, mas tenho acompanhado os trabalhos, que tem que dar os parabéns aí para todo mundo aí. Thiago, o show é teu de volta. Vamos lá. Legal, pessoal. Obrigado pela presença. E é isso. Uma das coisas que a gente pode conversar hoje é a nossa equipe pequena. Não tem jeito, né? Mas nós fizemos umas campanhas bem legais desde o ano passado, na verdade. Esse ano nós fizemos de novo. E foi muito bacana, foi em termos tanto de participação como em termos de resultado, né? Então eu vou lembrar aqui algumas coisas que nós fizemos esse ano. A gente fez um sprint de tradução dos pacotes do sistema DDDP DDT-SS, que é o sistema que faz uma interface aí para a gente traduzir a descrição dos pacotes. Quando você instala um pacote, você vai lá, você pode procurar alguma informação com a apt show, ou você vai instalar, você tem algumas informações que aparecem, como uma descrição curta, uma descrição longa, e tem um sistema para isso. E nós fizemos uma campanha para utilizar essa interface, que é muito simples, é feito pela web, e chamamos aí o povo e apareceu bastante gente. Foi bem legal. Nós traduzimos um monte de descrições, né? E foi uma iniciativa que a gente tentou fazer, porque uma das coisas que eu tinha colocado para o grupo é que, e é uma coisa que a gente tem que pensar, a nossa equipe de tradução trabalha com muitos sistemas e muitas interfaces diferentes para muitas traduções diferentes. E isso acaba atrapalhando um pouco a entrada das pessoas iniciantes. E aí eu pensei, por que não fazer uma campanha utilizando o DTTSS, né? A interface para o DTDP. E os resultados foram ótimos, né? A gente teve um volume de tradução muito grande. Agora eu não lembro se foram 120 traduções novas e 600 revisões. Foi uma coisa impactante, né? E o mais importante é que as pessoas que participaram aprovaram, né? Pessoas que nunca tinham traduzido entraram, ultrapassaram a barreira de fazer a sua primeira contribuição para o projeto inteiro, porque a gente tem que pensar que não é simplesmente chegar lá e traduzir. Você está entrando para o projeto Debian, de certa forma, você está contribuindo. E isso é muito impactante, né, para as pessoas. Pelo menos foi para mim, e eu acho que foram para as pessoas que participaram naquele sprint, né? Então foi muito interessante. Logo depois a gente fez um outro sprint, aproveitando o embalo. O Fred, que é um dos tradutores mais antigos aí, falou, poxa, eu estou aqui traduzindo de pouquinho em pouquinho o Debian Handbook. Em português, acho que é o guia do manual, o manual do administrador e da administradora Debian, é isso, né? E ele aí já está numa plataforma de tradução chamada WebLate, que já facilita as coisas também. E também a gente, acho que em uma semana, a gente conseguiu traduzir o livro inteiro. E lembrando que esse livro é muito interessante, ele já foi publicado em papel, né? Ele já tem um histórico, ele já é reconhecido como uma fonte de informações muito fidedigna do Debian. E a gente traduziu em uma semana, tá lá. Lógico que a gente precisa ainda de um trabalho de revisão, a gente precisa ter algumas questões ali de alguns termos, como se fosse um glossário, que não ficou muito claro se a gente deixava em português, se a gente deixava em inglês, né? Mas foi outra experiência esse ano que foi muito exitosa, né? E para mim mesmo foi uma surpresa, assim, a gente de repente fechou a tradução, né? Um trabalho coletivo, foi bem legal. A gente tem que agradecer muito a Bárbara Tostes, que foi lá e traduziu o Pure Blend do Debian Edu. O Debian tem um derivado que é voltado para as escolas. Ele é utilizado em mais de 100 ou 150 escolas no norte da Europa, se não me engano, é Dinamarca. E a Bárbara foi lá e traduziu tudo.
E saiu junto aí com o lançamento do Debian 11, Bullseye, né? Puxa, nosso agradecimento para ela, que foi um trabalho muito legal. Acabou de terminar. E falando do Bullseye, que lançou aí no dia 14, teve um trabalho também, um esforço intensivo, apesar de que a gente não se reuniu e não fez uma organização para fazer esse trabalho, mas as pessoas, cada um no seu quadrado, foi contribuindo, né? Então o Paulo traduziu muita coisa, mesmo não falando ali, acho que o pessoal não sabe, mas eu vi as contribuições dele no site, muitas correções, muitas coisas novas. No site, no blog do Debian, o Bits, né? A gente fez também muita coisa para o lançamento. O Adriano, a Tássia trabalharam muito nos pacotes na tradução ali do instalador. Que mais que a gente fez? Eu lembrei da Tássia e o Adriano, eles trabalharam bastante nas notas de lançamento, aquele texto. Nas notas de lançamento. Ou seja, foi um trabalho também muito forte que a equipe fez, apesar de pequena, tentando fazer com que o lançamento do Debian 11 fosse minimamente acessível em português, né? E então foi um trabalho que a gente também tem que elogiar, que é um pessoal também que está lá atarefado, fazendo um monte de coisa, e a gente sabe que a gente tenta não encher muito o saco, sabe que eles estão fazendo um trabalho muito importante, né? Eu mesmo utilizei as notas de lançamento em português e está ótimo, né? As únicas coisas que não estão traduzidas foram as últimas inserções, que sempre acontece de última hora, mas não tem como também o pessoal ficar 24 horas por dia fazendo tradução, né? Então, assim, um material que pode ser usado, não precisa do inglês, você pode utilizar a tradução em português para você fazer as instalações aí com muito cuidado do Debian 11. Ou seja, apesar da nossa equipe ser pequena e ter muita coisa que fazer, a gente fez muita coisa, né? Talvez interessante um dia a gente parar para pensar como é que a gente pode fazer algum indicador, né, de como é que a gente está trabalhando, porque quando a gente pega uma plataforma como o WebLate, fica bonitinho, né, ver. Não que a gente deva fazer isso, mas é que eu falando agora de tanta coisa que foi feita, parece que me dá vontade assim, poxa, eu não estou conseguindo nem enxergar, né, de tanta coisa que foi feita. Eu estava copiando e colando as coisas. Tanto que, se for ver, por exemplo, assim, o que o Adriano e a Tássia fizeram é coisa pra caramba, né? O que a Bárbara fez é coisa pra caramba. E a gente aqui falando não tem como demonstrar isso, né? Como apresentar de uma forma que dê mais valor ao que eles fizeram. Então, apesar da equipe ser pequena, a gente fez bastante coisa e isso é muito legal, né? Deixa só te interromper. Fica à vontade. Você falou desse ano, né? Mas ano passado também a gente teve a maratona de tradução do site, né? Que a gente finalizou todas as páginas principais do Debian em português. E assim, foi durante o DebConf, né? Foi uma coisa volumosa também. Foi um trabalho. E aí deixar também agradecimento a todo mundo que participou no ano passado, também foi muita gente. E fizemos muita coisa, na verdade fechamos praticamente a tradução do site, né? Está todo acessível em português também, né? Foi bem legal. Tem umas coisas de última hora, questão da Wiki, que eu estou trabalhando bastante em cima da Wiki, e é muita coisa, né? O Wiki é muito grande, muda toda hora, o Wiki realmente tem que ser um trabalho colaborativo, então eu não tenho a pretensão de traduzir todo o Wiki, não quero, não vou fazer. Mas a minha estratégia, para deixar também registrado e para tentar chamar as outras pessoas para mostrar que não só você não precisa ser alguém que trabalha e tem um entendimento de tecnologia da informação, a grande área de tecnologia da informação, para você participar do projeto, né? Qual foi a minha estratégia, então? Tentar traduzir todas as páginas ou atualizar as traduções que já haviam sido feitas, que eu chamei de páginas de entrada, que são as páginas que não tratam exatamente ou muito detalhadamente de questões técnicas do Debian. Por exemplo, a página inicial, por exemplo, a página da nossa equipe de localização, tentei dar uma arrumada lá, páginas de história do Debian, páginas sobre o que é o projeto, e por aí vai. Então, eu acho que as páginas mais importantes que eu entendo como são páginas de entrada, são pessoas assim, poxa, o que é o Debian? Para onde que eu vou? Quais são as páginas que me levam aos assuntos que eu quero saber? Essas páginas estão todas traduzidas e atualizadas, né?
Aí o Paulo foi lá, montou uma lista que ajudou bastante, com todas as páginas em português, ou que foram criadas e devem estar em português. E aí a gente está além das traduções, estamos fazendo a revisão do que já tem, né? Eu já fiz a revisão também de uma boa parte, e agora só sobrou o que eu pessoalmente classifico como páginas técnicas, né? No sentido de que são páginas que você precisa entender um pouco do funcionamento aí do computador, do Debian, né? E agora eu estou fazendo uma questão mais de normalizar as páginas, colocar assim questões do código de linguagem correto, porque senão não aparece nos filtros, categorias, né, o cabeçalho de tradução, colocando uma coerência nos termos. Então a gente está usando o termo português Brasil, entre parênteses, porque todas as outras línguas têm utilizado essa expressão, essa formatação, o nome da língua e o país, porque muitos idiomas não utilizam o nosso alfabeto, né? Então, para não deixar um escrito que ninguém entende, desculpa, que ninguém não, que a maioria das pessoas que não falam o idioma não vai entender nem qual é o idioma, a pessoa está colocando entre parênteses em inglês, geralmente, ou na sua própria, ou no alfabeto esse nosso alfabeto que a gente usa, está colocando o nome do país. Então, eu tô como coerência, eu estou colocando português, entre aspas, Brasil, porque tinha muito português brasileiro, tinha algumas escrito só brasileiro, que não é o termo correto, né? Então, eu estou fazendo essa arrumação, mas deixando algumas anotações de páginas que estão muito atualizadas, tem páginas que estão 10 anos desatualizadas, então estou deixando lá um avisinho no começo da página, para a pessoa já ler e saber que essa página está muito desatualizada. E aí eu convoco os amigos e amigas do Debian, que entendem mais da parte técnica, dá uma olhadinha lá, vai mexer um pouco, porque não é um trabalho difícil. O wiki é uma coisa mais solta, você pode escrever um texto mais livre, né? Depois outra pessoa vai lá e corrige em cima, quer dizer, não tem muita pressão de ter um revisor, assim, que vai ficar controlando o seu trabalho. Às vezes a pessoa pode se sentir acuada com esse fato. Se você gosta de algum aplicativo do Debian, se você gosta de alguma área da computação, vá lá no wiki do Debian e dá uma arrumada, né? E mais do que isso, crie sua página. A gente tem que começar também a trabalhar na questão não só da gente copiar os conteúdos que estão em inglês para o português, mas a gente criar o nosso conteúdo e depois a gente passa esse conteúdo para o inglês, né? Se você tem vontade de escrever sobre algum assunto, vá lá no Wiki, escreva em português, manda para a equipe de tradução, olha, eu fiz uma página que só tem português, não tem inglês. A gente vai lá e passa para inglês. E começa a construir um conhecimento no nosso idioma. Isso também é importante falar. Então, a gente tem um wiki que está bem repaginado. Ele está, de certa forma, bem atualizado em muitas sessões. E espero acabar com esse trabalho de normalização dos cabeçalhos e das categorias mais um mês e meio, se bobear. E já temos bastante coisa, né? E lembrando que agora mesmo, acho que foi ontem ou anteontem, eu consegui localizar até o banner, que era uma figura, né? O Paulo depois mandou uma mensagem pro pessoal, mas o Wolfgang Schier, ele já tinha localizado o banner, utilizando, ele fez um banner e eu contatei ele e falei, olha, não tem como você, a gente não consegue colocar uma fonte para que eu consiga localizar para o português? E ele pediu para que alguém fizesse, no final ele foi lá, ele mesmo fez e me comunicou, olha, tá aqui, eu já fiz. E aí eu localizei para o português, então provavelmente foi a primeira página com o nome Debian ou Sistema Operacional Universal que foi localizado, foi o primeiro idioma, provavelmente, né? E aí depois o pessoal já engatou numa discussão para localizar. Ou seja, é muito interessante, o trabalho colaborativo realmente funciona, né? A gente pede uma pessoa, a outra pessoa já faz, e aí o Paulo já mandou um e-mail, e aí pá. E é importante, porque a gente está falando do símbolo do Debian, né? De um banner que é a primeira coisa que as pessoas veem, né? As pessoas que não têm deficiência visual,
ou baixa visão, que consegue ver aquele banner. E ele não estava localizado, ele estava em inglês. Então ele está localizado, tá? Obrigado, Wolfgang Schier. Não sei se ele vai ver a nossa palestra em português, porque acho que ele é alemão, se eu não me engano. Mas fica o agradecimento para ele, que ele já fez uma grande contribuição para o projeto, permitindo, né, internacionalizando o banner, né? E tomara que isso seja a gente possa colocar isso como uma diretriz quando for pedir a arte, né? Uhum. Que seja, as artes já sejam internacionalizadas. Muito legal. Gente, eu tô falando um monte, vocês me interrompem, por favor, tá? Fiquem à Até vontade. de ontem para hoje rolou uns e-mails sobre isso também. Não sei se chegou a ver. Que eu acho que o cara queria traduzir o banner do site mesmo, do Debian.org. Aí a Laura estava explicando para ele que tem algumas dificuldades. Eu não entendi muita discussão, mas era sobre a tradução do banner do Debian.org. Ele queria traduzir porque tem o banner Debian, aí o Sistema Operacional Universal, né? Aí ele queria traduzir para o suíço, eu acho. Isso. Essa discussão, se eu não me engano, ela já vem acontecendo há um tempo. E eu também me perdi um pouco nas questões técnicas de montagem, até porque eles alteraram, né? Elas alteraram recentemente o site. Então eu falei, é meio complicado a gente querer, né? Vamos deixar as coisas se acalmarem e a gente faz a internacionalização. Mas que bom que já está rolando, né? É sempre importante a gente pensar sempre na internacionalização quando vai fazer alguma coisa, né? É uma coisa que você acabou comentando, é que é interessante que tem pessoas que se identificam mais com certas áreas de tradução, né? Aí quando você estava falando, isso que você falou, é difícil lembrar de tudo, eu estava tentando linkar todas as coisas aqui, pegar os links. Então, por exemplo, o Fred consegue se dedicar mais à tradução de pacotes, né? Descrição de pacotes. O Adriano e a Tássia, mais os arquivos PO e recentemente ao Release Notes, né? Que você tinha falado. A Bárbara, ela sempre quis contribuir, mas não tinha achado ainda uma maneira legal para ela. E com o Debian usando o Web Template, ela conseguiu contribuir, conseguiu fazer a tradução. E, Paulo, um detalhe, né? A Bárbara já traduz o Krita. Se eu não me engano, ela traduziu 72 mil linhas uma época que ela falou aí, ou seja, na verdade ela contribui demais e contribuiu ainda mais com o Debian. Né? Ela tinha comentado que achava complicada essa dinâmica nossa do site, e daí ela conseguiu achar ali no Debian de uma maneira legal de contribuir, usando o WebLate. Aí eu, Thiago, Charles e Berlim, a gente acaba se dedicando ao site, mais, né, ao site, ao Bits e aos announcements, que são os textos ali que tem relação com a interface web, né? Mas também, eu sei que vocês estão contribuindo também com a descrição de pacotes, eu fiz um pouquinho de descrição de pacotes, e a gente acaba interagindo de outras áreas também, né? No descrição de pacotes, todo mundo ajudou ali também, bem legal. Mas acabou que nós 4 estamos ali mais envolvidos com a parte web, né? E mais cabeçando, digamos assim, essa parte. E a gente sempre tá chamando pessoas novas para contribuir. Eu acho que ele pode depois documentar isso, assim, tudo que você pode contribuir. Apesar que eu acho que a gente é bastante comunicativo nessa parte de chamar pessoas, né? A gente sempre está falando, você pode contribuir dessa forma, dessa outra forma, tem isso aqui e tal. Então, acho que quando as pessoas não contribuem, elas não querem mesmo. Ou porque não tem tempo, ou porque não querem se envolver. A maioria é por causa de tempo mesmo. Mas eu acho que o nosso time é bastante comunicativo nesse sentido. Assim, a gente dá espaço para todo mundo em todas as áreas em todas as possibilidades de ajudar, né? Não dá para acusar a gente de não ser aberto, assim, de chamar as pessoas, né? A gente tem sido bastante comunicativo nesse sentido. Eu acho que isso é importante. Sim. Eu acho que a tradução se encaixa também, de modo geral, no que acontece com o software livre, né? Quando você conversa com pessoas que são da área, eu vou falar área de TI para reunir todas as áreas, né? Não só da computação. Você tem uma probabilidade maior que essa pessoa saiba que existe software livre que pode contribuir, né? Mas também, pelo que eu tenho ouvido, muita gente conversar, às vezes também não, né? A pessoa está fazendo faculdade de uma área de TI, mas não sabe que pode contribuir com software livre, né?
E a gente está dentro desse movimento. Então as pessoas não sabem, né? Porque a gente, por exemplo, eu não faço ideia, eu conheço pessoas que fazem, mas eu não faço ideia de como é a tradução, essas fansubs. Pessoas que pegam vídeos, filmes e fazem a tradução, né? Não tem em português, elas mesmas fazem. Eu não sei, deve ser enorme. Eu não tenho conhecimento porque eu não sou próximo dessas pessoas. Só de filme? Isso. As legendas, as fansubs. Da mesma forma, as pessoas não sabem, né? Que podem contribuir com o software livre de uma forma que não precisa programar. Né? Que acho que é a grande. Que você precisa ser especificamente uma programadora ou um programador, né? A gente sofre com isso, né? Mas toda vez que as pessoas participam, a gente tem tido, né, esse resultado muito positivo. Isso é muito legal, porque a gente vê que o nosso trabalho é um trabalho interessante. Você faz um trabalho voluntário, colaborativo, e é bacana. E a pessoa vê resultado, né? É uma coisa que eu tenho feito em relação ao site, né, que a gente conseguiu atingir aquela meta lá de traduzir as principais páginas. Eu sempre estou olhando a nossa página de estatística e às vezes alguém vai lá e atualiza uma frase, assim, uma palavra, uma frase. Putz, aí é fácil de se identificar o que mudou ali, né? Ou então, por exemplo, com o lançamento do Debian, às vezes o pessoal remove uma linha de alguma página e tal. Aí eu estou indo lá, atualizando a tradução, quando é pequena assim, e acabo nem mandando para a lista, porque é uma coisa tão pequena que... E são páginas que a gente até fez recentemente, né? Não tem muito tempo. Aí quando é uma tradução bem pequena assim, eu já estou mandando direto para o site, para deixar o site atualizado. E Sim. Às vezes tem muita correção ortográfica, né, do inglês, às vezes alguém corrige ortografia mesmo. Eu percebi, porque às vezes eu sincronizo o Git e aí aparece várias coisas que mudaram no inglês, e aí eu olho lá na página da coordenação, das traduções, e tá sempre atualizado. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Então agora eu descobri o que está acontecendo aqui. É o Paulo que vai subindo as traduções. Quando não é uma página nova, que é para iniciar, é uma frasezinha ali, algumas palavras, aí eu falo, vou subir direto a tradução lá e até no futuro, se vocês quiserem fazer isso também, a gente ajuda para subir os arquivos lá. Algumas vezes eu tenho feito também, quando é coisa muito pequenininha, já corrige e já mando, né? Bom, isso, acho que foi uma boa... A gente viu bastante coisa que a gente fez, né? Muito interessante. Eu estava olhando o Bits ontem, fiquei impressionado, assim, que as últimas... Já faz um bom tempo que a gente tem mantido traduzido, né? O Bits. Eu comecei a rolar... são só nossas, né? A maioria são só nossas, ou às vezes o time da França, eu acho, né? Eu comecei a rolar a página, assim, para ver. Aí eu falei, nossa, tipo assim, a última notícia não traduzida faz muito tempo para trás, assim, a gente tá mantendo ali bem atualizado, bem interessante. Eu tenho para mim que a gente tem que pensar a equipe de tradução muito alinhada com a equipe de publicidade, né? Porque não adianta a gente ficar traduzindo por traduzir, porque um dia o cara vai instalar um pacote XYZ e vai ler uma frase. Isso é importante, lógico que mas o impacto, talvez hoje, para as pessoas que falam português, é a gente fazer divulgação, e a gente tem que pensar que o nosso trabalho de tradução é um trabalho de publicidade também. Apesar de a gente não participar da equipe de publicidade, a gente tem que dar material para esse pessoal trabalhar, né? Porque também não adianta, o pessoal quer publicizar, quer chamar, mas, poxa, não tem material em português para trabalhar, né? Então, vai um pouco por aí, né? Um trabalho que tem que estar alinhado. E aí o Bits é isso, né? O Bits está sendo muito legal, porque a gente está tentando realmente manter no máximo fica 1 dia, 2 dias desatualizado, mas logo já aparece, né? Os announcements também, né? A gente tem bem atualizado. Então a gente está tá seguindo bem de perto, né? Os lançamentos do Bits. No futuro, eu acho que eu comentei isso com o Thiago já, até a gente poderia até pensar em um time de publicidade brasileiro também, assim, de a gente escrever notícias já em português. Eu recentemente ali eu reativei a lista Debian News Português e criei um canal no Telegram sobre notícias, né? Mas basicamente o que eu tenho feito é traduzir um outro e-mail, por exemplo,
e-mail que o Thiago traduziu agora do DPL sobre o envio dos vídeos de loop lá para a DebConf. Eu já publiquei nessa lista lá. Mas no futuro a gente pode pensar em ter uma publicidade brasileira mesmo, assim, falar notícias nossas. Assim, para publicar tanto no site, no blog Debian Brasil, quanto nessa lista e outros espaços. Até foi uma coisa que o Thiago fez, que foi escrever as notícias lá daqueles encontros que a gente teve, né, com as meninas, e traduzir para o inglês. A gente gerou uma notícia, né? A gente gerou uma notícia em português e traduziu para o inglês. Eu acho que também isso é um ponto essencial que a gente tinha que discutir mais, que é a criação de conteúdo. Porque a gente tem muito conteúdo para criar, né? O Lenharo e o Paulo já produzem bastante coisa em vídeo, que já é uma coisa sensacional. Mas além disso, a gente cria bastante conteúdo, a gente faz muitas coisas. Mas equipe pequena, poucos DDs brasileiros, vamos lembrar isso também, né? E o pessoal já tem um monte de coisa para fazer, você ainda pede, manda o que você está fazendo aqui para publicidade e tal. É difícil, a gente tem que reconhecer. Mas a gente pode tentar, né? Que se um DD por mês enviar alguma coisa que ela ou ele fez, já é uma notícia interessante, né? Porque a gente já cria conteúdo, a gente já traduz para o inglês, a gente pode trazer para o espanhol, a gente pode fazer. Eu tenho pensado muito da gente fazer alguma parceria, alguma colaboração com o pessoal da Índia. Eu acho que seria sensacional. Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que a gente ia encontrar muitas coisas em comuns. Eu tento sempre acompanhar as palestras dos indianos e das indianas, porque eles, não sei se vocês já notaram, sempre quando tem uma fala de desenvolvimento de comunidade, é alguém da Índia. Né? Acho que agora mesmo está tendo uma palestra sobre isso. Né? Agora, se você pega o pessoal da Europa, nunca tem. Estados Unidos você não vê nada, e Europa muito menos. Porque eles já têm umas estruturas prontas, eles já fazem isso, e eles não se preocupam. Né? Eles sabem que religiosamente, dia tal do mês tal, vai ter um encontro tal. Né? E aí o pessoal da Índia, mais ou menos como a gente, tem as dificuldades de infraestrutura, né? Tem as dificuldades até de escolarização das pessoas não conseguirem acessar um sistema operacional diferente, não ter uma máquina para trabalhar em casa, né? Então a gente poderia fazer algumas parcerias interessantes com o pessoal da Índia, né? E imagina, né? Porque eles ainda trabalham com vários idiomas. A gente ainda fica preso ao português, porque o Brasil tem mais idiomas oficiais, né? Nós temos hoje, se eu não me engano, me falhando a cabeça, 51 idiomas, considerando as línguas indígenas, retirando o espanhol, né? A gente tem 51 línguas indígenas brasileiras, e algumas são oficiais, né? As línguas maternas são línguas oficiais. A gente pode fazer um trabalho com esse pessoal, né? Mas assim, ou seja, a gente tem muito material para criar, muito conteúdo para a gente criar, né? Muita coisa para fazer, mas de novo esbarra na questão que nós somos poucos e poucas e não dá para abraçar o mundo, né? Porque a gente começa a fazer o caminho inverso, né? De escrever em português e traduzir para o inglês para a galera de fora. Né? O Charles ia comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que o que o Tico falou mesmo, eu vi que estavam tendo várias palestras nessa DebConf sobre os indianos falando como montar a comunidade, como disseminar o Debian, como está sendo o trabalho deles lá. Acabou não dando tempo de assistir nenhum. Mas é interessante isso. Pô, eles fazem reuniões, o cara ele fala com uma tranquilidade, ele falou da DebConf do ano passado, ele falou assim, puxa, fiz uma reunião lá com 2.000 pessoas. Eu falei, pô, 2... Entendeu? No final ele fez com 30 mil, uma coisa assim, porque são, né, eles são um dos países mais populosos do mundo, então, né, as coisas são em outra escala. Aliás, mas se você for ver a estrutura deles, complicadíssima. Instalando computador dentro de ônibus, né? Acho que tem muito a ver com a gente, né? Aliás, o Daniel era autor de um material aí, era o Bix, do time de tradução, né, Daniel? Era Bits? Bits do time de tradução. Que ele levantava quem contribuiu dentro do mês e tal. Não sei se vocês chegaram a ver isso.
Não. Que era levantado as pessoas, o que foi feito durante o mês de contribuição, tal, era bem legal. Acho que teve umas 3 ou 4 edições, acho. Não sei se chegou a ter tudo isso. Mas daí o pessoal parou de ter colaboração suficiente. Daí ficou meio chato postar com 2 coisinhas assim só. Daí eu dei uma parada para ver se engrenava de novo, mas não engrenou. E... Teve 5 edições. 5 edições? Criação de conteúdo, vocês dois sabem muito bem, né? Que se não pegar para fazer e chamar a responsabilidade, né? Eu acho que os vídeos que vocês já fazem é uma coisa sensacional, porque fazer vídeo, fazer transmissão ao vivo exige preparação, exige você estar no lugar na hora correta, né? No lugar correto, na hora correta. E assim, por exemplo, eu já diria que a gente poderia retomar esse projeto? Poderíamos, mas 2 vezes por ano. DebConf, vamos fazer uma apresentação, a gente manda um vídeo, fazendo ali uma sumarização do que a equipe fez, e outra vez no semestre anterior a gente também faz isso. Isso eu já acho que é possível. Se a gente for fazer uma vez por mês, assim, eu já acho complicado. Entende? Neste momento, né? Era uma notícia bem pequenininha, assim, mas basicamente o Daniel listava quem colaborou durante o mês, assim, né? Ele fazia esse levantamentozinho. Eu achava legal porque reconhece, né, reconhece o trabalho de quem eventualmente está contribuindo ali. Trabalho legal que poderia retomar, ou, como você falou, de tempos em tempos, aumentar a periodicidade, né? A gente poderia começar semestralmente. Eu queria tocar nesse assunto. Então, porque é isso, tem que alguém segurar a barra. Eu, por exemplo, eu não vou me voluntariar para isso. Daniel é o coordenador aí. Só manda material para ele coordena as coisas. Se eu não tiver que fazer os trabalhos, se eu só tiver que publicar e coletar, beleza. E cobra a gente para coletar. Mas não seria mais interessante se a gente tentasse fechar aquelas... A gente tem alguns problemas não, né? O site de contribuições não está vinculado a muitos dos sistemas de tradução, né? A gente poderia fazer uma campanha ou tentar abrir um bug aí e buscar que esses sistemas se conversem, né? Talvez seja um caminho também. Um caminho mais público, mais automatizado. Se eu não me engano, o DTDP não está lá, né? O DTDP... Eu acho que não. Não. Até uma das coisas, não sei se você estava quando foi mudado para o .org. Não. Porque antes ele era na outra estrutura, daí quando foi mudado para o .org, alguém comentou que agora era mais fácil até para incorporar o contributors, né? Acho que o Adriano talvez tentando. Por causa tá na mesma estrutura, tal, né? Então, apesar que em teoria não deveria ser nenhum impeditivo, mas eu lembro que alguém comentou isso que poderia facilitar a incorporar as contribuições, mas daí é aquela coisa, né? Precisa alguém pôr a mão para fazer e olhar o script, tudo lá para ver, para puxar, né? Precisa programar, né? A minha ideia, né? Na verdade, uma sugestão que surgiu agora é a gente tensionar isso a partir da equipe de tradução e não a partir das equipes de infra, né? É uma coisa interessante. Falei, puxa, olha, não é uma demanda do projeto em si ou da parte de, né? É uma demanda das equipes de tradução. Né? Isso é uma coisa interessante porque é uma demanda para a infraestrutura que vem da parte, entre aspas, não técnica, né? E a gente pode conversar e a gente pode trazer outras equipes para conversar, porque aí quanto mais a gente não precisa ficar preso ao Brasil, né? E de novo aí mais uma chance de a gente fazer uma parceria, né? Vamos fazer um diálogo, chamar o pessoal para conversar. Melhor do que jogar nas costas do Lenhar aí para ele fazer mais uma coisa, né? Sabe que isso
passou uma ideia aqui, isso de repente até pode entrar como projeto de Walt Reed, do Google Summer of Code, assim, para a pessoa ganhar uma bolsa para fazer isso, assim. Aí é pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Pode contribuir nisso aí. A gente orienta a pessoa e ela vai desenvolver essa ferramenta. Legal. Porque a pessoa vai ter que trabalhar com umas questões de codificação de caracteres, por exemplo, porque simplesmente não dá para puxar, né? Como é que vai pegar os alfabetos indianos, por exemplo, né? Como é que vai pegar o alfabeto coreano? Algumas coisas vai ter que ser ajustadas, não simplesmente vincular os bancos de dados, a gente tem que ver como é que tá, né? E vai ser um trabalho interessante, é um trabalho que parte das equipes de tradução, né? Isso que eu quero dizer. É uma coisa que simplesmente, vou pegar e vou fazer aqui. Não. Você vai precisar consultar as equipes, né? Ver como está sendo feito. Legal. Eu queria comentar uma coisa. Oi, manda. Desculpa, pode falar, fica à vontade, Sérgio. Desculpa, eu te cortei. É que eu acho que você tocou em vários pontos importantes na sua fala, né? Por exemplo, você falou que às vezes as coisas dão uma diminuída, assim, o pessoal no ritmo de tradução e poucas pessoas ficam contribuindo, mas eu senti que quando a gente fez eventos, por exemplo, o evento de tradução do guia do administrador, Dev e tal, o evento do DDTP, DDTSS, várias pessoas vieram, assim, várias pessoas apareceram e que a gente nem, sabe, tinha ideia, não estavam contribuindo regularmente, mas quando a gente fez esses eventos, essas pessoas apareceram. Uhum. E aí talvez eu tinha pensado talvez ser uma coisa assim, durante a semana a pessoa tá sem tempo, e acaba, não dá tempo de fazer isso e tal. Mas quando a gente tem um evento, a pessoa vai e de fato faz um trabalho de tradução e tal. E eu queria saber de vocês, se vocês também têm essa impressão, porque a gente poderia pensar em fazer alguns eventos mais regulares, trimestrais, alguma coisa assim, pra gente movimentar esse pessoal. A ideia, que eu lembro depois que o Paulo chamou aquele sprint do site, que deu muito certo, era fazer. Aí a gente deu uma... Foi muito intenso, na verdade. Eu acho que depois daquele sprint a gente teve que respirar um pouco. Mas depois, os sprints que vieram a seguir estão tentando seguir nessa lógica, né? Mas, por exemplo, agora deu uma diminuída. Um pouquinho antes do lançamento do Bullseye, eu acho que as pessoas ficaram um pouco ocupadas e não conseguiram contribuir. Mas a ideia é que a gente faça. E, na verdade, eu já tenho algumas propostas que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco. Na verdade, que eu já andei conversando com o pessoal. Assim, primeiro, uma das coisas que eu queria dizer, que eu queria conversar com vocês, né, na verdade. Esse lance, Charles, que você fala, é importante, porque assim, o que eu sinto da equipe de localização, né? Que às vezes as pessoas podem ver que apesar de ser voluntário, passa como um trabalho, né? E aí, assim, cada um no seu canto tendo que traduzir, porque tem coisa que fazer e tal. E quando a gente faz esses sprints, principalmente nos últimos 2 que a gente fez, e que o Fred... Foi muito legal a participação do Fred, porque a gente falou, poxa, vamos fazer uma videochamada, vamos chamar o pessoal para conversar, para fazer uma coisa mais tete a tete, para ter mais um contato humano, né? Não só para a gente mandar aquele e-mail, aquele RC falando assim, poxa, vamos lá, faz aí assim e tal, né? E por quê? E da onde que surgiu essa história, na verdade, que eu não sei se vocês sabem, né? Eu li toda a documentação do wiki da equipe, né? Porque eu reformulei a página lá, as páginas, e aí eu fui ler tudo que tinha. E foi uma sugestão que tinha lá de 2018. Eu lembro do Paulo, do Lenharo, eu lembro que o Lenharo acho que coordenou alguma das falas lá, tinha uns bots do RC que gravou as discussões e tal. Da Tássia, eu lembro que participou, Tinha várias pessoas que participaram de 2018, e uma das coisas era justamente essa ideia de que às vezes faltava uma aproximação mais 1 a 1, ou 1 a 1, né? A gente chegar nas pessoas e falar assim, tá, você precisa de ajuda, e não simplesmente a gente colocar as instruções para todo mundo de uma forma geral, e as pessoas fazerem, as pessoas se sentiam acuadas, né? E eu digo acuadas porque assim, eu me senti quando cheguei, né? Porque eu não sou da área técnica, não tenho facilidade,
Eu passei 6 meses olhando o pessoal conversar, né, para começar a interagir. Então é difícil. Então eu achei muito interessante, porque a gente tem que trazer essas experiências boas da equipe e que às vezes não são passadas de forma pessoal, não são faladas, né? E aí eu conversei com o Fred, conversei com a equipe e a gente fez e deu muito certo. Então, assim, uma das coisas bacanas do evento, Charles, eu acho que também é essa questão da gente quebrar um pouco com essa história e essa ideia de que o trabalho colaborativo é um trabalho no sentido que você tem que bater o cartão e tem o chefe, né? E, cara, é uma reunião de pessoas. A gente tá em cada um tá no lugar do Brasil, cada um faz uma coisa. A gente tem que chegar 10 minutos antes, 15 minutos antes e bater um papo, conversar, saber como cada um tá, né? Então é importante, né? É um espaço de socialização importante, não é só a gente se reunir, né? Tanto que, por exemplo, eu encho o saco do povo. O Adriano foi muito gentil, mandou lá, poxa, boa sorte aí, não sei o quê. Pô, e aí, você não vai aparecer? Parece mais, né? Não que seja obrigado, de novo, não é, mas essa troca é importante, né? Esse espaço que a gente tem de interagir, muito mais do que um trabalho de você estar obrigado aqui, você não precisa fazer nada obrigado, né? Então, para mim foi muito legal, porque, por exemplo, apareceu o Felipe do LibreOffice, né? Com outras experiências. Pô, e a gente foi uma conversa muito legal, várias ideias a gente trocou, né? Várias experiências que ele tem por lá. Que, aliás, o Felipe, deixar registrado, recebeu um prêmio, uma menção honrosa lá de tradução, né? E, quer dizer, um cara que já tem um caminhar muito interessante na tradução. E a gente acabou criando uma certa amizade, a gente conversou com todo mundo, né? Como a gente está aqui hoje. Então, eu acho que a gente também tem que focar um pouco nesse lado da equipe de tradução. E que tem essa ideia dos grupos locais, né? O que são os grupos locais se não são isso, né? Se não é a gente compartilhar juntos num local físico, logicamente, mas como a equipe é distribuída no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Tem gente que está fora. A gente também tem que pensar um pouco isso, né? O Paulo já havia comentado da gente fazer alguns encontros para falar somente inglês, para praticar, né? Eu acho que entra um pouco por aí. A gente parar um pouco assim, poxa, larga aí o DTDP, sabe? Para de ficar mandando coisa pro site e vamos bater um papo, vamos conversar, vamos praticar inglês, vamos ver algumas dificuldades que a gente tem. Por exemplo, a gente não fala, mas existem muitos textos em inglês que são ruins. Muitos, assim. Sabe? E aí o pessoal vê a nossa tradução e às vezes a tradução fica ruim também e fala, o pessoal não sabe traduzir. Não é isso. Tem muito texto ruim em inglês que você não entende absolutamente nada. E a gente tem que conversar mais sobre isso, que nós temos que criar o texto na hora. Esquece o texto em inglês, pega o que tem de importante e escreva em português do seu jeito, né? Faça uma tradução mais livre. Até eu estava conversando com a Laura esses dias e ela comentou que existia um projeto para pagar uma bolsa aí para alguém fazer uma revisão dos textos em inglês, assim, uma pessoa nativa, né, de inglês, proofread, né, que chama, né, proofread, que é revisar os textos principais ali em inglês do site do Debian. Aí eles estão querendo pagar uma bolsa para a pessoa fazer isso. Assim. Isso é ótimo, hein? Eles estão negociando com o DPL lá para a pessoa fazer uma revisão dos textos lá, e pelo menos dos principais ali, né? Precisa. A gente tem que lembrar que não são todas as pessoas que têm a língua inglesa como língua materna, né? E é difícil, o inglês é uma língua difícil, não é fácil. A Laura mesmo, ela escreve um texto, ela pede para alguém, a Laura que é destacadamente a pessoa mais que trabalha aí mais na parte de publicidade, né? Ela é espanhola, mas aí quando ela vai escrever um texto em inglês, ela pede sempre para alguém dar uma revisãozinha final ali. Alguém que seja nativo, aí dá uma olhadinha aí e tal. Com certeza. Texto de publicidade que vai sair. A gente faz em português, de português para português, né? Porque não faria de outra língua, né? Era a Laura que estava na palestra do Venha Conhecer o Time de Publicidade, era ela? Sim. Era ela. É o Donald dela. O Donald trabalha só com publicidade, mas a Laura trabalha publicidade e tradução também. Ela faz esses dois
Dois Campos aí. Que ela traduz para o espanhol, né? Tem bastante coisa traduzida para o espanhol. Puxa. O francês é a língua que mais se destaca, mas pelo que eu estava vendo, o francês normalmente é uma pessoa que traduz, né? Esqueci o nome, fugiu o nome dele agora, se eu não me engano, está sempre na mão dele, assim, mais a tradução. Mas o francês é o mais traduzido, não deve. E queria também deixar registrado aqui as nossas, um pouco em cima do que o Charles comentou, né? E o que eu estou falando dessa questão da gente se juntar e conversar, que foram os dois encontros que a gente fez, uma com a Juliana Bastos e outra com a Sheila Gomes, onde a gente pôde sair um pouco do nosso trabalho de tradução em si mesmo e conversar sobre tradução, conversar sobre o que a gente faz, né? Uhum. E a última palestra foi com a Sheila, foi muito legal. A Sheila é tradutora profissional, a Sheila é tradutora de softwares livres como WordPress, como Omega T, né? E ela deu aquela panorâmica sobre como faz uma tradução profissional, né? Como as profissionais fazem. E foi muito legal porque vê que a gente não está num caminho muito longe, né? Que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas talvez discussões sejam mais simples, porque nós não somos profissionais, mas a gente não foge muito, né? E foi muito legal falar dela. E a gente teve também a fala da Juliana Bastos, que é uma doutora em linguística e tradução, que a gente pode discutir um pouco da questão da tradução, o que é traduzir, o que é tradução automática, se a tradução, existe tradução técnica, né? E ela deixou bem claro que a língua é um fenômeno vivo, é um fenômeno social, e que a gente tem que deixar sempre na nossa cabeça que as suas questões pessoais vão interferir na sua tradução, suas questões culturais vão interferir, suas questões sociais, que os termos estão em disputa, né? Ou seja, a gente não tem que usar alguns termos mesmo porque são racistas, a gente não tem que usar alguns termos mesmo porque são machistas, né? A gente cria a palavra e a palavra retroage na nossa vida, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Aliás, eu fiz aí eu dei uma vasculhada no Wiki, por exemplo, e algumas palavras de cunho racista estão lá, estão muito presentes. E a gente poderia fazer um pente fino aí, um sprint só disso, pelo menos nas páginas em português, né? E retirar, né? Como master slave, blacklist, umas coisas que a gente pode trocar, é tão fácil trocar blacklist por blocklist, né? E isso tem uma força que é muito importante para um projeto que se diz mais igualitário como é o Debian, né? E o Wiki, eu estou dizendo o Wiki porque ele não está sendo mexido nesse aspecto, pelo que eu estou entendendo, está ficando, né? E a nossa equipe aí, a gente poderia um dia, porque o que a gente precisa é simplesmente trocar uma palavra, por exemplo, né? Mas que tem consequências políticas, que tem consequências sociais importantes. Quando a gente está trocando essa palavra, a gente está querendo dizer alguma coisa para o mundo. Não, o Debian não aceita esse tipo de coisa, né? A comunidade Debian não aceita o racismo, né? E o Wiki está ficando para trás nisso, tá? Eu acho que o site a gente já tá melhor, a gente tem trabalhado muito nos pacotes também a questão da inclusão de gêneros. Agora o Wiki está ficando para trás, tá? Então a gente poderia também dar uma atenção nisso aí. E gostava de dar um gás na Wiki lá era o Ricardo Fantini. Ele se afastou depois de um tempo, mas ele dava um gás importante lá na Wiki. Nessa questão seria mais a gente achar as páginas, que é muito fácil fazer uma pesquisa, achar as páginas que tem alguns termos que a gente queira mudar. E a gente pode fazer até mudar nas em inglês também, e mudar nas em francês. E vamos lá. O povo inventa de fazer mestrado e doutorado, depois não tem tempo mais para nada, né? Pós-graduação atrapalha o Debian, basicamente. Tá vendo? Então a gente pode também. Essa palestra foi muito interessante porque a gente pôde discutir algumas coisas mais um pouco fora do nosso trabalho, né? Sobre questões de tradução que fogem simplesmente o traduzir A por B, né? Foi muito legal, né? Você começou a comentar dos sprints? Você tem umas ideias de sprint? Sim, vamos lá. Uma dessas palestras com a Sheila foi muito interessante que a gente chegou a discutir sobre a utilização do Omega T.
né? O Omega T é um aplicativo, não é uma plataforma, é um aplicativo da categoria CAT, que são os aplicativos de apoio à tradução. Então ele tem algumas ferramentas que ajudam você a traduzir. Ferramentas que são muito, muito, muito bacanas, desde glossário, facilita você usar um glossário construído pela equipe, facilita você fazer uma tradução automática na internet, que você possa te ajudar. Tem uma memória de tradução, a nossa equipe pode criar uma memória, então algumas expressões, alguns sentidos que a gente sempre utiliza, já fica gravado, então quando tem uma tradução mais ou menos aí, ele já puxa esse sentido para você, tá? E ela comentou sobre utilizar o Omega T em cima da infraestrutura do Git. Não sei se você lembra, Paulo. Você chegou até a conversar um pouco com ela. E ela falou mesmo que até ajudaria a gente, né? E aí eu fui dar uma olhada, não sei se você chegou a ver. Eu fui dar uma olhada. Cara, é muito simples. O Omega T não faz nada demais. Ele simplesmente faz commit automático. Ponto. É só isso que ele faz. Você diz para ele, ó, o repositório está lá. E eu quero que você atualize o repositório a cada 3 minutos. Então eu abro o arquivo, começo a traduzir com todas as facilidades que o Omega T me dá. Você lá aponta para o Git, ele pega os arquivos, você começa a traduzir. A cada 3 minutos ele faz o commit. Né? Ou seja, todo mundo... E acho que a cada 3 minutos ele também baixa o repositório. Ou seja, a gente fica mais ou menos sincronizado, não tem muito segredo não, né? Aí eu falei, puxa, a gente poderia fazer um teste, né? Aí eu, com muita ousadia, me inscrevi na lista dos desenvolvedores Debian. Eu não sou desenvolvedor, eu sou contribuidor. E aí mandei eu achei uma fala, vai ter uma palestra do Holger Levson sobre a referência dos e das desenvolvedoras Debian, que é um dos documentos mais importantes aí para quem é desenvolvedor e desenvolvedor e para quem quer ser, né? E ele está querendo saber como é que faz, deve estar com os problemas aí para manter atualizado. Bom, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, como é que tá isso aí? Você na sua palestra, você pretende passar para uma plataforma? Porque eu estou interessado em abrir mais uma frente de tradução, né? Pensando já na gente usar o Omega T, tá? Porque assim, eu usei o Omega T na virada desse ano, bastante, e é sensacional, é muito fácil e ajuda demais, né? Ajuda demais. Ele mandou eu mandar para a lista, né? Mandei para a lista do Devel, e aí o povo lá está conversando, né? Ou seja, ele vai nas falas dele considerar e vai publicamente ver o que pode fazer com esse documento, que eu acho que seria uma coisa interessante para mais uma frente da nossa equipe, que vai mais ou menos na linha aí do Debian Handbook, né? Mas aí, logo depois, o Sean Whitton, que é outro DD, já fala assim, poxa, se vocês vão fazer referência dos desenvolvedores e das desenvolvedoras, já faz o Debian Policy, a política Debian também. Tá precisando, e ele já falou assim, olha, já tá tudo no Git, no PO4A, que é um formato, né, de tradução. Aí, muito gentilmente, eu fui lá e falei, poxa, obrigado, podemos pensar também, vou trazer aqui para a equipe a gente conversar, né? Bom, logo depois, o Mattia Rizzolo já falou assim, pô, muito bonito aí vocês falando da política Debian, falando da referência, mas o DevScripts ficou para trás, né? Bom, DevScripts é uma descrição de pacotes gigantesca, que realmente ficou para trás, porque é gigantesca. Eu mesmo já pensei em traduzir, mas, poxa, são páginas e páginas, cara. Tem 1 milhão de scripts lá. E aí ele deu aquele puxão na orelha na gente, né? E eu nem respondi ainda para ele, né? Porque, pô... E aí o terceiro já me vem aí com o DPKG, né? Que também precisa... Precisa, pessoal. Precisa de mais gente na equipe também. Mas, bom... Desculpa, Paulo. Não, é que eu lembrei que nessa conversa com a Laura, que eu andei tendo recentemente, ela falou que tinha um projeto de... Porque o site do Debian tem poucos arquivos PO, né? E daí o projeto que eles tinham em mente era transformar esses textos principais tudo em PO para facilitar a tradução. A Constituição, o DFSG, agora eu me lembro da Policy. Então, eles têm em mente assim, uma ideia que fosse legal se essas partes do site
tivesse tudo em PO para facilitar a tradução. É um projeto assim, seria primeiro transformar em PO essas partes principais do site, essas documentações principais, e aí envolver aquela outra questão que eu falei de uma pessoa para revisar tudo, e primeiro transformar em PO e depois pedir para o pessoal traduzir. A Laura é bem por dentro disso. Inclusive, ampliando um pouco mais a discussão aqui, o Debian tem aquele projeto LTS, né, que vocês devem conhecer, e o LTS é mantido, um desenvolvedor deve ter uma empresa que remunera alguns DDs para manter atualizados os pacotes LTS estendido lá, porque ele recebe de empresas e ele repassa esse pagamento para os DDs. Aí, esses tempos, ele estava comentando que ele abriu uma chamada para que as pessoas mandassem projetos lá para ele, porque ele poderia patrocinar, pagar, remunerar por outros projetos que envolvessem outras coisas. E desde que ele abriu essa chamada, acho que tem mais de um ano, só recebeu uma proposta de projeto e foi pago. Então, elucubrando um pouco assim, por exemplo, se a pessoa quiser transformar isso, fazer um trabalho remunerado para o Debian nesse sentido, haveria uma possibilidade aí de montar um projeto para isso, assim, para coisas do Debian que facilita a vida para todo mundo, né? Eu até estava pensando sobre isso há um tempo atrás. Cara, você poderia montar, hein, Paulo, alguma coisa de internacionalização, porque eu acho que entra perfeitamente. Porque eu não sei como é que a Laura está fazendo, mas se o Sean diz que o Debian Policy já está estruturado no Git em pacotes PO4A, o que ela precisa fazer é só uma migração de um lado para outro, já tem pronto, né? É que no caso o Debian Policy ele usa um outro site, não está no Debian, na estrutura do Debian.org, né? Sim, está no net, né? Eu não sei onde é que ele fica isso aqui. Mas dentro do Debian tem uma outra parte, né, de documentação ali. Mas eu acho que esse manual de referência, né, manual de referência, ele está em outra parte. Não está embaixo da árvore do site. E aí a policy também. Eu acho interessante, viu? Acho que você poderia conversar com ela e não sei, não me parece um trabalho tecnicamente difícil, talvez trabalhoso. Não. E que, nossa, vai ajudar muito, porque, né, o importante, a minha ideia, quando for... Eu pensei que vai ser um trabalho difícil de tradução, mas o importante é deixar essa frente aberta. Deixar, olha, está aqui, podemos fazer. Né? Eu estou vendo se acho aqui a policy no Salsi. Mas aí, quando você está falando do que está falando... O Holger, que é o mantenedor, porque essas pessoas são mantenedores, né? O Holger é o mantenedor do Developers Reference, o Sean é o mantenedor do Debian Policy e o Mathieu é o mantenedor do DevScripts. Ou seja, cada um puxando a sardinha para o seu lado. O terceiro provavelmente é o mantenedor do DPKG. Tá certo. Eles têm que demandar e é isso, né? Trabalho colaborativo, mas também não é assim, né? Deixar as coisas soltas. Mas assim, o Holger, ele me falou que ele está pensando realmente em passar para alguma plataforma, WebLate, por exemplo. Legal. Né? Ou seja, vai depender. A minha questão, e eu falei isso para ele, é a equipe pequena. Eu não vou ficar dando opinião, porque eu prefiro... Isso é uma coisa pessoal, né? Não é uma decisão da equipe. Mas assim, como a nossa equipe é pequena, se ele decidir para uma plataforma, nós vamos para uma plataforma. A não ser que alguém da equipe se sinta à vontade para, não, eu quero fazer diferente, vou fazer pelo Omega T. Agora, se ele falar, não, eu vou manter no Git, porque é um pacote, vou deixar lá as strings, bom, aí a gente pode tentar, já que vai ficar todo mundo fazendo isso, a gente usa um Omega T que simplesmente fica em cima do Git. Pronto. Mas no caso da referência dos 12 das desenvolvedores e desenvolvedoras, a gente tem que esperar que ele vai decidir, tem que ver a fala dele. E agora a gente está numa sinuca de bico, porque, poxa, se eu falar assim, ele vai demorar para resolver isso, vamos fazer a política, Debian. Aí
Aí o pessoal, pô, mas... Então, assim, vamos deixar a DebConf acabar, o pessoal não brigar, e a gente vê qual frente a gente abre, né? Pô, equipe pequena, os caras brigando pra gente fazer as coisas, né? Tô vendo se acho aqui no Salsa. Aqui, Debian Reference. Isso. Tá bonitinho pra gente começar a trabalhar, viu, cara? Tão fácil. Aqui tem o PO, é a policy, né? É o policy. E o Matinho ainda deu um puxão de orelha. Depois você vê o e-mail lá. Falou, tá bonito aí, vocês bonitos falando das coisas e o DevScripts que não tem tradução. Tá certo. Só de birra eu vou começar a traduzir isso aí, você vai ver. Policy, locate. Eu achei aqui. Tem os arquivos PO aqui. Tem, né? Então já tá J praticamente pronto. Não. Não. Só abriram o repositório, mas não traduziram. Tem um JA aqui. E interessante que se a gente for abrir essa oportunidade de trabalhar com o Omega T, a gente pode pedir, por favor, né, que a Sheila um dia que pudesse fazer uma fala para a gente, né, explicar, porque assim é um trabalho, o Omega T, para a gente que está conversando, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, ele é um software muito, muito bem cotado dentro da área de tradução profissional. Não estou falando de uma coisa que é um aplicativo qualquer que facilita a vida. Não é isso, não. Né? Tanto que a Sheila é tradutora do Omega T e ele é um aplicativo que é usado por tradutoras e tradutores na sua prática profissional. E eu acho que isso é uma coisa bacana, né? Que a gente também está fazendo um trabalho que é amador, mas a gente também tem que se apropriar dessas ferramentas que o pessoal que é profissional usa. Não tem por que não. Né? E o Omega T, de novo, ele é muito bom. Tá? Ele é muito, eu usei assim e fiquei fascinado com a facilidade. Tanto que eu estava usando para traduzir o DTDP. Eu fiz um script que copiava, pegava a página, copiava para o Omega T, criava os arquivos automaticamente e aí eu tentei alinhar toda a base do CID, que já tem milhões de traduções prontas, né? E aí as traduções praticamente eram automáticas, porque, olha, dentro da descrição de pacotes não tem alguma coisa que não tem em português. As frases são sempre muito parecidas, né? E ele faz a pesquisa difusa, né? A pesquisa fuzzy, ou seja, não precisa ser... O DTDP, por exemplo, faz uma pesquisa exata. E aí, às vezes, não traz, né? Por causa de uma letra A, ele não te traz a tradução que já foi feita. O Omega T não. Ele já fala para você, tem só esse A que é diferente, o resto é igual. Agora o Omega, ele substitui o WebLater, no caso. Isso. Só que ele não é uma plataforma. Ele é um desktop. Ele vai trabalhar em cima do Git. O único problema que nós teríamos, Paulo, você, o Lenharo, por exemplo, teria que ser o operador do Git para deixar disponíveis os arquivos, para não deixar tudo, ou para criar um branch, para que as pessoas possam trabalhar. E até já ia dizer isso, mais uma oportunidade, por exemplo, para a gente fazer um mini curso de Git para as pessoas, né? Para as pessoas que querem entrar, olha, antes que a gente vai fazer um mini curso de Git, o que é o Git, como funciona? Porque o Omega T vai deixar isso transparente, as pessoas não vão precisar se preocupar, percebe? Então a gente pode explicar o que é o Git e depois a pessoa, já sei o que está acontecendo por baixo, mas só vou me preocupar com a tradução. Legal. Né? Eu lembrei que a gente tinha um projeto de migrar essa tradução do site para o Git, assim, usar o Git como uma ferramenta. A gente chegou a fazer uns testes, eu e o Daniel, porque o que acontece, né? Tem um repositório lá principal do site, aí cada um baixa esse repositório e a gente faz aquele processo todo pelo e-mail, né? Aí no final, quem tem permissão de escrita sobe o arquivo para lá e faz o download lá na lista. Aí a gente fez alguns testes com a ajuda do Kanashiro, que era assim, não valia a pena, a gente percebeu que não valia a pena ficar abrindo branches dentro do repositório principal, porque ia criar um monte de branch lá, ia fazer uma UE lá. Era uma possibilidade, mas não seria interessante. Então a gente tinha que fazer o fork do site principal para um repositório brasileiro,
Então, foca o repositório principal para uma conta brasileira, né? Do time lá, a conta do time. E daí cada um baixa o repositório do time, não deixa de baixar o repositório do site, baixa o do time, esse fork. E aí a gente usaria essa dinâmica do site no Git do time. Só que daí tem que sincronizar para que toda atualização que aconteça lá no repositório principal, ele mande para o fork. O Salsa, ele não faz isso por padrão. Na versão community do Salsa, ele não tem isso por padrão. Ele não faz o push, né, do principal para o fork. Aí eu conversei com a Laura na época, ela pediu para explicar melhor o que era, eu acabei deixando de lado. Mas aí a gente fez um meio termo ali, que era... eu usei na minha máquina, um servidor, para ficar fazendo o pull do site principal. Fazia um pull do site principal e fazia um push pro repositório do time. Fazia esse meio de campo aí. Aí a gente fez uns testes assim, deu certo e tal, mas aí precisaria de mais pessoas participando e achar uma solução melhor. Mas aí facilitaria que todo o processo passaria a ser pelo Salsa e não mais ter que mandar um arquivo e tal. E daí com o ômega 3, né? Pagar o ômega 3. O ômega T facilitaria mais ainda esse processo. Como você falou, ficaria transparente a questão do comando. Né? Sim. E eu acho que aí a questão, na verdade, é isso. Você precisaria, né, alguma pessoa que tenha um conhecimento de Git, eles usam esse termo na documentação do ômega T, o operador. Então, de ficar selecionando não, né, ou deixando pronto esses arquivos para que a pessoa não se preocupe, né? Eu acho que é uma solução muito interessante. E a gente vai também contribuir com um aplicativo que é software livre, que bate de frente com os aplicativos proprietários de tradução, né? Pelo que eu vi, assim, as pessoas realmente gostam do ômega T. Viu? Ele é realmente uma coisa interessante. E olha, é fácil de trabalhar. Nossa, é ótimo. É mais fácil que o DDDP. Alguém perguntou, se foi o Jefferson ou foi o Sérgio, pela cor do negócio aqui, se o ômega T é melhor que o WebLate, Jefferson, né? Se o ômega T é melhor que o WebLate ou o WebLate é integrado nele. São coisas independentes, então. É porque o WebLate é uma plataforma online e o ômega T ele é um aplicativo desktop. O que ele faz eles fazem a mesma coisa. Né? Acontece que o ômega T ele é mais voltado para a tradução profissional, então não é muito colorido, não tem muito aquelas coisas mais... Ele é mais seco e ele só tem o que você precisa usar. Eu preciso traduzir isso, eu preciso ter um glossário do meu lado e eu preciso ter uma tradução da minha memória. Acabou. E o WebLate ele é isso também, né? Ele é integração com o repositório, com Git, para você ficar mandando e puxando o arquivo. Só que ele faz isso automático, né? Ele fica fazendo essa comunicação automática. Só que, por exemplo, se você estiver usando o ômega T, você faz uma tradução, aí você manda para o repositório e eu no meu ômega T eu puxo do repositório para ver essa tradução que você fez. Então. Ele faz automático. Tanto o envio, você define um tempo, o envio é feito automático e baixa também automático. Ele trabalha sobre os POs, né? Tipo, você está falando vai ter um repositório sobre qualquer arquivo. Ele pega HTML, ele pega WML, ele pega TXT, ele pega PDF. Teoricamente, o WebLate também integra com o Git. Eu acho que não tem nada que impossibilitaria a gente usar as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Não sei. A minha questão é da gente apoiar um software livre. Não, concordo. Tudo bem. E também... é uma questão também que você não precisa ficar online, né? Você baixou uma vez o repositório e, lógico, nada impede também da gente trabalhar como a gente trabalha também. Puxa, olha, você vai ficar com tais arquivos. Pronto, a pessoa puxou uma vez, pode trabalhar, né? Você pode criar, como o Paulo falou, né? Pode criar alguns branches. A gente pode criar branches por quem pessoa que traduz. E depois aí faz aqueles, não sei se chama rebase, né? Junta tudo e achata tudo lá. Entendeu? São questões técnicas que me parecem muito simples.
e que facilitariam algum dos trabalhos, né? Interessante. Vou dar uma olhadinha no Omega T, mesmo depois da palestra da Sheila, eu acabei não vendo, mas vou dar uma olhada. E é bem pequena a parte da documentação, viu, Paulo, que fala disso. Porque ele não entra em detalhes sobre o que é o Git, ele só fala o que ele faz, então, cara, acho que dá uma folha de como funciona, assim. É bem simples mesmo, né? A gente pode conversar. Tem um outro grupo também que eles pediram para fazer uma palestra sobre Git, alguma coisa assim, e quem sabe. Mas eu sou meio enrolado, viu, gente? Então, mas cuidado. Isso o Ability tem um problema que é assim, ele é a versão gratuita, ele tem algumas limitações. Aí você pode pedir para ter a versão ilimitada para projetos de software livre. Mas aí você tem que pedir, eles vão demorar uns dias para analisar, né? Foi o que eu fiz lá com os arquivos PO. Aí eles vão analisar, depois eles respondem que você pode ter a versão ilimitada gratuitamente. Mas aí tem essa chatice, né? Você tem que pedir para eles e tal. E também, Paulo, tem uma questão que eu acho que é importante, que é assim, quando a gente usa o Ability, a gente se afasta do Debian. E quando a gente usa o Omega T, que a gente tem que instalar o Omega T, a gente se aproxima do Debian, né? A gente fala, olha, você não precisa... Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, questão da educação, né? Debian educação e tal. Essa história da gente achar que precisa das plataformas para fazer tudo, né? Não, porque o Ability está online e tal, assim, é ótimo, não digo que não é, né? Mas com o aplicativo, com o software livre e com o Debian, você já faz um trabalho maravilhoso também. E com o Git, né? Você faz um trabalho não como fazem os IAs profissionais, mas por aí, né? Já seguindo. Então, a gente... Eu tava vendo que o Omega T até tem no repositório aqui para instalando. Tem. Eu estava usando até a Java para pegar uma versão mais nova, mas agora eu não preciso. E vocês depois querem dar uma mexidinha aí, cara. Assistam os vídeos da Sheila, que são os únicos vídeos em português que tem. É super fácil de usar, cara. Em 2 minutos você começa a traduzir. E eu fiz bastante. Eu até comprei um computador novo para poder fazer alinhamento dos arquivos da descrição de pacotes do CID, que, cara, meu computador ficava rodando acho que 3 ou 4 horas para fazer os alinhamentos lá. Ela tem vídeo ensinando a mexer no Omega T? Oi? A Sheila tem vídeo ensinando a mexer no Omega T? Tem. Mas Paulo, é tão intuitivo, é porque ela dá as dicas, né? Tem bastante dicas. Mas é super intuitivo. O tutorial, quando você abre o programa, você só lê o tutorial de 4 linhas e começa a fazer já, de tão simples, né? Bacana. Vou instalei aqui para mexer. É muito legal mesmo. E assim, vamos ver, acabar a DebConf, vamos ver o que o pessoal decide aí da referência dos desenvolvedores e a gente abre, pelo menos que a gente abra alguma frente, não precisa nem trabalhar com Omega T. Eu não estava acompanhando essa conversa, daí agora eu vi aqui, tem PTBR Translation Initiative. Isso. Vou ler com calma ali a thread. O pessoal não sabe que eu não sou desenvolvedor, hein? Quando eu descobrir ainda vou tomar mais porrada. Toma não. Mas isso aí é transparente, assim, sabe? Sim. Mas o Holger foi super simpático e depois eu vi uma palestra dele, ele é o responsável pelas construções reprodutíveis, né? Isso. Ele tem na palestra que ele fez, ele falou que ele subiu 10% de todos os pacotes do repositório. Será que o cara entende alguma coisa? Ele é muito envolvido e ele foi super simpático. Ele agradeceu que a nossa equipe está interessada em traduzir e tal. Mas não é essa a questão. Eu só não quero comprometer a equipe com um trabalho muito grande, porque assim, qualquer um desses, tirando o DevScripts que a gente resolve rápido, o DPKG que o terceiro falou, eu não sei como tá o tamanho dele agora. O policy e a referência são coisas grandes. E são coisas que a gente não pode... A gente tem que fazer direito, como a gente faz todo o trabalho, logicamente, mas não dá para fazer uma coisa apressada, porque são documentos muito importantes, né? Então, assim, o programa de Jet Finance, ele é bem aberto. Vamos fazer devagar, a gente não tem por que correr. A gente pode abrir as 2 frentes, por exemplo, não tem problema nenhum. E faz como o Fred fez. Ele estava lá no handbook, ele foi fazendo de pouquinho em pouquinho e chegou no final, né? Não é essa a questão. A minha questão temos o Omega T, a gente teve uma fala com a Sheila, tá aí uma coisa interessante que a gente pode
colocar para a equipe, também pensando nessa história da gente se aproximar dessas práticas da tradução profissional, que pode ser uma boa para a equipe e uma coisa pessoal também para cada um de nós, né? Conhecer um aplicativo novo, fortalecer o software livre, fortalecer o repositório do Debian, né? Tem bastante coisa para ser feito, assim. Tem bastante coisa para ser feito de tradução e esse passo anterior, que é transformar em arquivos PO algumas partes, assim, também, que aí é um benefício para todo mundo, né? Por exemplo, se você pega a página lá da Constituição e transforma em arquivo PO, todo mundo vai se beneficiar disso, né? Todos os tradutores vão se beneficiar disso. Aí isso aí é um passo anterior ainda, que é o guia de referência parece que não tem, né? Esses arquivos PO, né? Estava olhando aqui. Não, mas ele está no Git, então ele deve ter alguma forma de estruturação que facilita o trabalho. É o Debian Policy ou não? Não entendi. É o Debian Policy ou não? Não, o Paulo está falando do Developers-Reference, que é um pacote que tem. Até tem uns... tem que olhar aqui a estrutura para entender. Tem até um diretório de arquivos PO aqui do Debian Reference. E vamos ver o que ele vai querer. Como ele é o mantenedor, vamos ver como ele vai fazer, né? Vamos ver o que ele vai decidir, porque ele tá parece que está um pouco desatualizado algumas coisas, as traduções também estão desatualizadas, ele vai querer mexer, né? E ele vai decidir aí após o DebConf. Então vamos ver também, porque de novo, eu também não acho que a gente deva dar um passo para um lado, enquanto todas as outras equipes vão para outro. Se todo mundo for para o Weblate, eu acharia melhor que fôssemos também, né? Agora, no Debian Policy, por exemplo, não. Se não precisa, a gente pode fazer um teste, né? Uma coisa que eu queria perguntar, até para o Paulo e talvez para o Leonardo, né, que já está há mais tempo, né? Essa migração para o Salsa e por definitivamente usar o GitLab, assim, foi definitiva, assim, a gente falou, o Debian bateu o martelo e falou, nós vamos usar isso, porque, não sei, eu tive a impressão que usar o e-mail era também uma forma de manter todo o histórico das traduções e etc. Você fala em relação ao site? No geral, de empacotamento e tudo, e levar tudo para o Salsa e trabalhar lá na instância do GitLab. Não, essa foi uma ideia que a gente conversou, assim, porque nenhum time está trabalhando com Salsa até hoje, na tradução do site, né? Mas aí eu lembro que alguém comentou justamente isso, assim, mas como é que fica o histórico da lista, né? Porque na lista você tem todo o histórico lá arquivado, né? Como é que ficaria isso? Então também tem que se pensar uma dinâmica que, se você passar a usar o Salsa, por exemplo, ainda consiga manter o histórico na lista, alguma coisa assim. Mas não foi uma decisão, né? A gente falou, vamos testar aqui para ver como é que funciona. Porque, por exemplo, o Adriano tem usado o Salsa para a tradução dos arquivos PO, só que ele usa no repositório dele, né? Para fazer comentários, para alguém fazer comentários lá, tá? Aí seria legal isso, assim, usar o Salsa para isso, o Git para isso. Mas não é uma decisão fechada ainda, né? Até que a gente nem avançou muito. E Paulo, tem outra coisa também, que é assim, quando a gente conversou aquele bate-papo, os dois bate-papos que o pessoal do LibreOffice participou também, e na verdade esse nosso encontro era bater um papo maior, né? E para explicar também para quem está assistindo esse vídeo depois, é porque a gente teve dois bate-papos que participaram outras equipes e surgiram muitas ideias, foi uma troca muito interessante. E uma das coisas que eles falaram foi a questão da tradução automática, né? Que o LibreOffice tem utilizado traduções automáticas. Eles não fazem tradução automática, eles fazem alguns processos de revisão, mas eles utilizam de tradução automática, né? E com o Omega T a gente pode entrar um pouco nisso também, né, para tentar diminuir o nosso trabalho, algumas coisas que são muito... que são repetições, né? Existe um processo esse processo que chama alinhamento, é simplesmente pegar algumas coisas que já estão traduzidas e colocar na memória de tradução, né? Por exemplo,
no caso dos sites ou dos descrição de pacotes, a gente tenta fazer uma coisa bem alinhada até em termos de linhas, né? Você tem uma linha ponto final, a gente faz a tradução uma linha ponto final. Aí se tem duas linhas ponto final, a gente também faz a tradução em duas linhas ponto final. Os aplicativos, eles conseguem ver esse paralelismo e eles conseguem ver que aquela linha é a tradução, entende? Então a gente consegue pegar a base de dados da descrição de pacotes e fazer o alinhamento. Foi o que eu tentei fazer no final do ano, entende? E fazer esse alinhamento. Ou seja, a gente já vai ter uma tradução automática, não dos algoritmos de inteligência artificial. A gente vai ter uma tradução automática das nossas próprias traduções. Que também é o que o Charles está falando aí, né? As equipes já vêm fazendo muita coisa que a gente tem que retomar. Né? E todas as traduções que já foram feitas são trabalhos da comunidade Debian Brasil. Né? São sentidos que já foram criados, são formas de tradução, como a gente viu com a Juliana, né? São sentidos que essa equipe criou, né? E que a gente poderia retomar e manter. Né? E me veio muito isso na conversa com o pessoal do LibreOffice, que utiliza a tradução automática. Então a gente pode unir isso às traduções automáticas das plataformas, né? Tem agora LibreTranslate, eu não lembro como é que é o nome do site, que tem uma API que consegue também fazer tradução automática. Ou seja, eu acho que a gente pode pensar um bem bolado aí que facilite a nossa vida, né? E que possa atrair mais pessoas de uma forma mais simples do que ficar mandando milhões de e-mails nas nossas listas, né? Com certeza. A dinâmica de troca de e-mail do site, da tradução do site assusta bastante o pessoal ali. E também é um método que já dá para ter melhorado, né? É claro, que também aqui tem a ver com o que a Laura falou, né? Se muitas partes do site tivesse como PO, já facilitaria a tradução e tal. O ideal é que o site todo tivesse em PO para que os times traduzissem o site mais facilmente. Com certeza. Mas a gente, como equipe pequena, já fizemos muita coisa esse ano, a gente já está de parabéns. Assim que elas resolveram o site, a gente pensa nisso depois, né? Com certeza. Não, a gente avançou bastante, assim. A gente estava parado nos últimos anos, a gente conseguiu avançar em várias frentes aí, foi bacana. Eu queria tocar mais um ponto, se acho que até o que comentou agora, a gente... Vou colocar isso. A gente comentou que a gente traz muitas pessoas para o time e tal, mas eu acho que talvez a gente poderia pensar em modos de divulgar mais a time de tradução para o Debian, etc. Porque assim, não é como se a gente fosse uma grande empresa que gasta que pode gastar milhares de reais com publicidade, propaganda, e aparecer na TV e etc. E chamar pessoas para participar e tal. Então eu acho que talvez a gente deveria pensar também no nosso time de tradução de levar em eventos, em faculdades, universidades e etc. E a gente disseminar, né, o time de tradução brasileiro, o trabalho que a gente faz, etc. Porque assim foi assim que eu conheci o Debian, por exemplo. O Cretil foi lá na USP em São Carlos fazer uma palestra sobre software livre, Debian, e fazer uma install fast de Debian. E eu comecei a usar. E eu acho que esse pode ser um caminho que talvez a gente tenha para atrair pessoas diferentes, fora do mundo da TI, por exemplo. Né? Ou em escolas, né? Mesmo sem ser universidade, mas escola de ensino médio, qualquer coisa assim, né? Eu acho que o Thiago é professor e aí a gente pode ver, né? Tem vários... Tem o Molin que vai falar amanhã, e a gente talvez tenha essa inserção e a gente consiga trazer mais pessoas assim, para o Debian, né? A gente focar em fazer eventos, fazer palestras, etc. E tentar alcançar essas outras pessoas, né? Eu queria saber o que vocês acham. Foi o que a gente estava conversando, né? O que o Paulo falou aí da gente... A gente tem uma articulação com publicidade, né? A gente só tem que desenvolver um processo. Eu tenho para mim que a gente... Acho que não sei se vocês ficaram sabendo. Eu e o Paulo fizemos uma palestra na Federal de Alagoas sobre o Debian, para um curso de serviço social
e para pessoas das escolas, professores de escolas públicas, alunos e alunos de escolas públicas também. Foi muito legal. Teve uma super repercussão, né? E o que a gente precisa fazer, de novo, falta abraço e desenvolver um processo, porque as pessoas querem saber, ficam interessadas, né? Porque junto a gente trabalha com tradução, mas aí a gente pode falar do Git para as pessoas que são da área da computação, que têm interesse em aprender, né? A gente pode falar de socialização, de grupos, de encontros. A gente pode falar de aprendizado cultural, que é mais bem que o Paulo fala, o Linharo fala nas falas dele, quando fala do projeto Debian, né? Eu sinto que falta um pouco dessa articulação com a parte educacional, né? O Molim tem feito esse trabalho muito fortemente, né? Porque ele é professor, está na prática, entende os problemas, né? E a gente pode aprender um pouco com ele, mas a gente pode ir por outro caminho, né? Porque a gente pode tentar os cursos de letras, a gente pode tentar os cursos de jornalismo, né? Tentar fazer essas articulações. Agora a gente precisa sentar e precisa ter tempo, né? Os caminhos das... Desculpa, Paulo. Não, eu acho a ideia legal. Eu acho que, assim, por exemplo, eu e o Daniel somos muito metidos a dar palestra mesmo, assim, em eventos. E normalmente eventos mais de software livre mesmo. Mas a gente fica aí, manter um radar aí. Tem um evento aí perto onde você mora. Pô, vai você lá dar uma palestra, a gente dá o maior suporte, né? A palestra da UFAL mesmo, o Thiago conseguiu pra gente lá, e eu participei para dar uma ajuda. E a gente manter o radar aí para isso. Ano que vem, provavelmente vão voltar os eventos presenciais, né? Mas para o ano que vem. E tá antenado nisso. Vai ter semana acadêmica de uma universidade aí por perto. Vai lá, mete as caras, a gente dá o suporte, o apoio que a gente conseguir dar, né? De longe. E espalhar a palavra, que nem diz, né? Mas eu acho que vai ter um evento grande de software livre. Daí a gente manda como equipe mesmo, né? A equipe e tal, a gente se inscreve todo mundo junto e tal. E ocupar esses espaços. Eu lembro que há 2 anos, em 2019, eu dei uma palestra num evento lá de jornalismo, lá em São Paulo. Eu fui lá dar uma palestra sobre Debian. E eu acho que é isso, a gente fica mantendo um radar assim, tô sabendo de um evento, eu posso ir, ou é perto de vocês aí, vocês podem ir, ou vai todo mundo de algum jeito. Eu acho que é importante, sim. Semana acadêmica é sempre bom. Ô Paulo, você que está bem por dentro de publicidade, e depois aí se o Charles já está dando a dica, ele vai participar, já vou jogar na conta dele. Você já pode pensar um pouco sobre isso, porque assim, a nossa equipe de tradução, apesar de pequena, está bem comprometida, né? E já está... Eu, por exemplo, que não sou da área de computação, já tenho um conhecimento que eu acho bem interessante para quem não é, né? E, ou seja, já tem um arcabouço aí, já sabe alguma coisa, já dá para falar alguma coisa, ou pelo menos ajudar. E como eu acho que a nossa equipe tem uma articulação com a publicidade, eu acho que tem tudo a ver, tem muito colado, você pode ajudar a gente a pensar algumas coisas, porque quando a gente pensa, eu pelo menos quando penso em publicidade, eu já penso grande, né, no projeto Debian, tem que falar na live da DebConf, e a gente poderia pensar um pouco mais restrito. Eu sempre penso um pouco mais local, assim, como estou começando no projeto, eu penso um pouco mais local. É isso que você falou, né? Tem aí o Charles, que já entende tudo, pô. Já pode combinar e já formar alguma... Entende? Sim, vai participar, porque jogou a bola em campo, tem que chutar, cara. Você já pode ajudar a gente a pensar nessas coisas um pouco menores, né? Porque tem gente, né? Braço a gente, sim, não tem muito, mas já tem. Eu acho que a gente não tem mais dificuldades com a equipe de tradução. Quem está trabalhando já está bem alinhado, né? Você mesmo falou aí no começo que são sempre as mesmas pessoas, então está bem tranquilo, né? As dificuldades não são muito grandes. Se aparecer pessoas novas, eu, por exemplo, posso dar conta, eu posso ficar com isso, por exemplo, e a gente pode montar um projetinho, né? As pessoas aqui do time de tradução já passando um pouco lá para o lado aí da publicidade e também trazendo aí os grupos locais, por exemplo, né? Quando a gente não tem muita gente, a gente junta tudo numa mesma coisa.
Né? É um projeto de tradução, é um projeto de grupos locais, é um projeto de publicidade. O Jefferson comentou, eu queria ler o comentário para ficar gravado aqui. Ele falou: eu acho bacana essa inserção universitária, né? Aqui a gente tem uma abertura via Hacker Club, né? E é uma coisa assim, não precisa ser só nas universidades, né? Nas escolas, onde a gente tiver inserido, né? E nos Hacker Clubs. E também entre a galera do movimento estudantil. Eu acabei entrando nessa e olha que eu sou designer. É bacana a comunidade se disponibilizar a girar nas unis, tentar ter um time, assim, uma disposição para cada assunto, e aí a gente já sabe quem indicar para fazer palestras, etc. Legal. A gente participou da Crypto Rave em São Paulo, por exemplo, que é um evento é de TI, mas não é só de TI, né? E eu acho que ficar antenado, assim, vai ter um evento, vamos lá participar, quem aí pode participar e meter as caras mesmo. E daí porque normalmente a gente fala, às vezes, falando mais sobre Debian em geral, mas dá para focar na tradução também, assim, tentar focar mais na questão da tradução. Para quem estiver assistindo aí também, né, que for do time aí, quiser indicar ou participar de eventos falando sobre tradução do Debian, é legal. Acho que é legal, sim. Mas eu acho que é o que o Tico falou, né? Porque eu joguei na roda porque eu preciso me cobrar para fazer essas coisas também, né? Fazer palestra lá na USP, falar do Debian, falar do time tradução, etc. Mas é como tá no Wiki, né? No Wiki, se vocês derem uma olhada ali na parte de... Vocês que eu digo, o Paulo Lenharo já sabe, não sei se o Charles já deu uma olhada. Por exemplo, tem muita questão de como organiza, como ir no evento, o que você pode levar, como montar um stand, como fazer pôster. A gente precisa fazer isso de uma forma local e deixar esse material pronto, não tem muito, porque, de novo, acho que as pessoas que já estão nesse grupo já têm um conhecimento considerável, né, e eu estou balizando por mim, que eu não sei muito, não sei quase nada, então se eu não sei quase nada, mas sei alguma coisa, vocês sabem bastante, o que a gente precisa? Montar um release, né, montar uma lista um checklist com o que pode ser falado, e deixar isso engatilhado. E aí, bem como o Paulo falou, né? Poxa, vai acontecer uma coisa em São Carlos, eu estou aqui em Campinas agora. Eu consigo ir para São Carlos, né? Coloco o Charles para falar, eu fico no apoio, não tem problema nenhum, né? É assim que funciona o colaborativo, né? Inclusive foi comentado ontem no BOF sobre times locais, justamente a questão dos stands em eventos. Se não me engano, foi o Francisco até que puxou esse assunto. Dizendo assim, o Debian tem que estar nos eventos, com stands e tal. Então, a gente já participou muito do FISLI, por exemplo, né? Há uns anos atrás, mas quando eu retomar os eventos aí, inclusive eventos que não são de... Porque, assim, falando bem rapidamente sobre a história, a gente tinha muitos eventos genéricos de software livre, né? Eventos genéricos no sentido assim, eventos que abrigavam tudo, como o FISLI, a Latinoware, que a gente continua tendo a Latinoware, Conisli em São Paulo, Encontro Nordestino no Nordeste, eram eventos mais generalistas. Aí nos últimos anos começaram a aparecer os eventos focados, evento da comunidade Python, evento da comunidade PHP, da comunidade Ruby, WordPress, essas comunidades começaram a fazer seus próprios eventos, todos de software livre, mas focados naquela comunidade lá. Então, em 2019, por exemplo, eu fui dar palestra sobre Debian no evento de PHP e no evento de Python. Para falar, por quê? Porque tem muitos programadores e os caras não sabem muito bem o que é software livre. Eles têm código lá no GitHub e tal, tem código, entre aspas, aberto lá no GitHub, mas os caras não sabem que tem que usar licença, as pessoas, né, não sabem que tem que usar licença, que tem que... Para o código ser realmente livre, tem que ter licença livre. Os programadores e as programadoras. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, também é um nicho de eventos aí que a gente pode estar participando para falar sobre tradução, por exemplo. A pessoa contribui para a comunidade PHP e pode contribuir para a tradução no Debian, por exemplo, e outras questões. Então, para o ano que vem, a gente pode tentar como meta, assim, vamos tentar participar desses eventos aí, das comunidades de software livre, inclusive com ajuda financeira, assim, para pagar passagem, por exemplo, pode pedir ao Debian para ajudar nesse sentido. Vai ter o evento da comunidade Python no lugar X. Eu fui sozinho, mas gostaria de ir com mais pessoas no próximo para
para falar, ó, tá aqui a comunidade Debian participando do evento de Python, falando para vocês aí, para as pessoas que querem contribuir com Debian e querem entender mais a questão do software livre mesmo. Ô Paulo, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas olha só, a minha impressão é o seguinte, eu concordo com você no sentido que a gente tem que entrar nesses espaços, né? Mas eu acho que o que chama atenção nesses espaços é, por exemplo, um cara como você, que é da ciência da computação e é um DD. E aí isso tem um peso, entende? Isso tem um peso, porque você pode chegar lá e falar com conhecimento de causa. Isso eu acho que chama mais atenção. E aí você traria junto a questão da tradução, por exemplo, a questão da publicidade a gente poderia trabalhar. Mas eu também acho que a gente pode ir por outros caminhos, porque eu acho que a fala da UFAL, eu já tinha essa impressão e lá foi meio que um teste, assim, né? Para ver assim, e se a gente fizer o caminho contrário? E se a gente for para um lugar que ninguém entende absolutamente nada de computador? E aí, assim, inverte a lógica, né? Eu vou e carrego comigo um Paulo que é um DD da computação, entende? Aí, poxa, a história inverte, porque assim, fica assim, o conhecimento do Paulo fica, na verdade, fica na autoridade dele, porque o conhecimento dele não vai fazer sentido nenhum, né? Mas as pessoas sabem que ele tem autoridade. No seu caso, quando você vai nesses lugares, que é o pessoal da informática, aí não, aí o papo já é outro, né? Eles querem saber o seu conhecimento, eles estão interessados em aprender os detalhes. Então, acho que tem esses dois caminhos. E o Mulin está fazendo um trabalho bacana porque ele está indo por esse outro caminho, né? Ele está indo pelo lance de pegando os professores que não só sabe usar o WhatsApp. Então ele está falando, olha, existem outras coisas aí. E aí ele traz, né? Ele pode trazer se ele quiser, ele traz, ele já tem uma bagagem muito grande, na verdade, né? Então, a gente pode pensar uma questão de publicidade mais local nesse sentido. Acho que você tem o conhecimento e a experiência para dar uma luz para a gente, né? Beleza. Vamos encerrar, já deu, né? Falamos demais. Evento estudantil, até foi comentado ali pelo Jefferson, é 100% garantido de sucesso, assim. Eu já participei de um evento estudantil, né, na computação, então a galera curte muito palestra, semana acadêmica, essas coisas, assim, de eventos de universidades. Sempre há espaço para quem já é profissional, para quem já está aí no mercado, né? Ou para quem está estudando e está no mercado. E a galera ouve com bastante atenção e é o pessoal novo ali que pode contribuir para o futuro, né? Então, semanas acadêmicas aí, eu gostava de palestrar em semanas acadêmicas. Era bem legal. E aí, vamos encerrar? Valeu, gente. Obrigado pelo papo, obrigado por ficarem até aqui. Muito bom. Fiquem bem. Abraço para o Berlim, teve que sair, né? Um abraço para o Berlim, que precisou sair, estava com problema na conexão. Isso, valeu, Berlim. Obrigado por ter participado. Obrigado também a todo mundo que assistiu aí. Comentou, quem teve a paciência de ficar até aqui. Valeu, gente. Boa DebConf. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.